Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor Eduardo Vundo Sassa, muito obrigado por ter aceito o convite em estar aqui no dia de hoje para partilhar um bocado a sua experiência, o seu trabalho que tem feito nesta temática de acesso e gestão de água comunitária. Portanto, o nosso preletor é alguém que está familiarizado já com o trabalho que a organização também faz a nível deste setor, e acho que vai ser uma boa combinação entre aquilo que vai apresentar e o trabalho que já temos desenvolvido a nível da organização nesta temática de água. Portanto, no dia de hoje, nós temos como preletor o Sr. Eduardo Vundo Sassa e o tema é acesso e gestão da água comunitária em Luanda. Portanto, o perfil do preletor, o Sr. Eduardo Sassa é pastor da Igreja Evangélica de Angola, é o diretor do Departamento de Desenvolvimento Comunitário, é assistente social pelo Instituto Superior João Paulo II da Universidade Católica de Angola, é mestre em estudos de desenvolvimento e doutorando pela St. Paul's University, no Quênia. É investigador auxiliar no Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola e é docente também na mesma universidade. Portanto, nós convidamos o senhor para abordarmos, entre outros assuntos, o impacto das ligações domiciliares de água na segurança hídrica familiar nas localidades informais de Luanda. Eu vou passar então rapidamente a palavra ao nosso preletor, que tem este espaço inicial para fazer a sua projeção e apresentação em 30 minutos, o mais tardar, e o tempo que restar vai servir então para o nosso debate com perguntas e contribuições. Portanto, quero mais uma vez, em nome da organização, agradecer por ter aceito este convite e, por favor, o espaço então é todo seu. Muito obrigado. A sua palavra. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer à DW por esta oportunidade, e não só por esta, até mesmo pelo acompanhamento que está a fazer no meu processo de caminhada estudantil enquanto estudante de doutoramento. Tenho na DW os senhores Alan Kane e Afonso Batista, ou conhecido por Coop Batista, como meus mentores. E já temos vindo a trabalhar há um tempo a esta parte. Na verdade, a apresentação que vamos fazer hoje faz parte de um conjunto de atividades preparatórias no quadro da minha formação doutoral, que consiste em recolher subsídios, porque estamos ainda ao nível de aquilo que chamamos de nota conceitual, para recolher subsídios que vão nos permitir elaborar a proposta de pesquisa. Então, a sessão de hoje é extremamente importante para nós, porque vamos, com certeza, receber sugestões, comentários que poderão ajudar a enriquecer o nosso pensamento nesse trabalho de elaboração de uma proposta de pesquisa. Uma ligeira correção, na verdade o tema não é gestão comunitária de água, foi o assunto central nos primeiros dias, mas ao longo desta caminhada, o que é normal nesses processos de pesquisa, fizemos uma pequena alteração. Então, o tema incide sobre o impacto das ligações domiciliares na segurança hídrica nas zonas informais de Luanda, mas o assunto da gestão comunitária de água vem no meio da discussão, embora não mais como um assunto central, mas no meio da discussão vai aparecer. Eu peço desculpas, o texto está escrito em inglês, porque é a minha língua de formação. Na verdade, era imperativo que
fizesse a tradução do mesmo em português, mas o tempo me foi madrasta e não consegui. Mas embora esteja em inglês, eu vou fazer toda a apresentação em português. E pode não ser aqui na DW, mas exercícios semelhantes, como estou a pensar mesmo ao nível do Centro de Estudos Africanos, terei o cuidado de traduzir o texto em português, porque nós aqui não falamos inglês. Ok, aí temos o background. O background essa é uma espécie de introdução em miniatura para apresentarmos o quadro geral do assunto que é o objeto do nosso tratamento. Aqui para dizer que, do ponto de vista macro, Angola é um país rico em termos de recursos hídricos. E isso fundamenta-se nas suas 77 bacias hidrográficas que Angola detém. E o que faz de Angola o segundo país mais rico na sub-região de SADC, em termos de recursos hídricos, apenas perde o primeiro lugar para a República Democrática do Congo. Contudo, apesar dessa grande disponibilidade hídrica do ponto de vista macro, mas de acordo com os dados de INE de 2017, e aqui reportamos aos dados de inquérito de indicadores múltiplos de saúde, apenas 45% dos agregados familiares de Angola têm acesso a fontes melhoradas de água ao nível nacional. Isso quando é desagregado das zonas rurais e urbanas, encontramos, digamos, um grande desequilíbrio. Nas zonas rurais, o nível é de 65%, ao contrário das zonas rurais, em que o acesso é de 33%. Esses dados são discutíveis, não quero trazer essa discussão aqui com alguma profundidade, porque os acadêmicos questionam o que os estaticistas chamam de fontes seguras de água. É muito a abordagem dos estaticistas e a abordagem acadêmica. Então, diríamos que, do ponto de vista real, esse quadro pode ser inferior a este que é apresentado nos dados oficiais. Quando olhamos para a percentagem das famílias que têm acesso à água canalizada ao domicílio, já encontramos um número muito residual. Apenas 11% têm este direito, de acordo com os dados do censo de 2014. As zonas informais, e aqui eu quero deixar bem claro, quando me refiro às zonas informais, ou localidades informais, alguns autores chamam de zonas periurbanas. Então, nós estamos a olhar para as zonas das cidades que têm uma série de dificuldades, e fundamentalmente aqui o acesso a serviços sociais básicos, mesmo até o acesso do ponto de vista de mobilidade físico, etc. etc. Então, são essas zonas que, no quadro da nossa abordagem, estamos a chamar de localidades informais e constituem o objeto do nosso interesse acadêmico. Então, aqui estamos a dizer que essas zonas têm sido deixadas de lado. A perspectiva dos estaticistas é mais dualista, olhar as zonas rurais e zonas urbanas. E as zonas periféricas, como quisermos, ou as zonas informais, têm sido deixadas de lado. Apoiamos-nos com algumas referências ali mencionadas. Ok, esse quadro que fizemos referência atrás, em termos das zonas rurais que são deixadas de lado e mesmo até das zonas informais que têm dificuldades de acesso a serviços sociais básicos,
é semelhante à situação de Angola. E infelizmente, coloco isso entre aspas, é uma situação da África, dos países em subdesenvolvido, mas com maior, é um fenômeno dos países em vias de desenvolvimento, mas com maior notoriedade na região da África ao sul do Saara. Portanto, temos as cidades a crescerem de forma exponencial, de maneira que a maior parte da população está a viver nas zonas suburbanas ou nas zonas informais. Em Angola, de acordo com o Kenny Batista, 63... Kenny Batista, felizmente, talvez estão conosco, temos a sorte de a ordem que eles aqui. Então, são os senhores Alan Kenny e Cupi Batista, o artigo que eles, creio que é o mais recente que eles produziram, 2020, eles apresentam esse dado de que estima-se que em Angola 63% da população esteja a viver nas zonas suburbanas ou nas zonas informais. Luanda, nossa cidade capital, está localizada, eu digo, estrategicamente, porque está entre dois rios, um deles é o maior do país, que é o rio Kwanza. Temos também o rio Bengo, para quem atravessa a fronteira de Luanda para o norte. Luanda acolhe 30%, cerca, aproximadamente 30% da população angolana. Mas Luanda também vive a mesma situação, que é o tal paradoxo que o país vive, de ser rico em recursos hídricos, mas haver um déficit considerável de acesso dos agregados familiares a esse recurso em quantidade e qualidade suficientes. Dado a incapacidade da EPAL em, digamos, corresponder à demanda, então, provedores informais, e aqui destacamos os detentores de tanques privados, carros cisternas e motorizadas, e em algumas localidades onde a DW interveio com a abordagem de modelo de gestão comunitária de água, temos associações de água que têm estado também engajadas no sentido de assegurar que as populações, sobretudo aquelas localizadas nas zonas informais, tenham acesso à água. Algumas zonas informais foram objeto de intervenção no espaço de 2012 a 2015 por uma empresa chinesa que executou um projeto que visou instalar, aqui tem o número 6.000, mas no relatório encontrei 7.000. Podemos depois ver com as contribuições, clarificar se é 6.000 ou 7.000, deve ter, aqui o dado deve ter vindo de fontes diferentes, fontes diversas. Portanto, essa companhia chinesa implementou um projeto que instalou ligações domiciliares em algumas zonas informais da nossa capital. Contudo, pouco se sabe sobre os resultados ou impacto desta intervenção em termos de segurança hídrica junto dos agregados das localidades informais, quer nas zonas que foram alvo de intervenção, como naquelas zonas em que não se fez essa intervenção. Fora de Angola, também existem poucos estudos que analisam eventuais melhorias que tenham ocorrido nas zonas informais que tenham sido objeto de intervenção para melhorar o acesso das populações à água. Essa lacuna que existe do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de investigação, é que nós nos propomos a cobrir com
a nossa pesquisa voltada ao tema de impacto das ligações domiciliares na segurança hídrica nas zonas informais de Luanda. Qual é o problema de pesquisa? Do ponto de vista acadêmico, aqui é um ponto para nós mostrarmos quais são as lacunas que existem do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de conhecimento, e que nós vamos cobrir com este estudo. Até que ponto esse estudo traz alguma novidade para o mundo acadêmico, etc., etc. Parte da informação que está aqui já foi referenciada atrás no background. Eu acho que para não sermos repetitivos, posso pedir para que avance, porque tudo que está eu já referenciei. Ok. Aqui dizer que o papel dos provedores informais e das organizações comunitárias, tanto o papel que esses atores no domínio de água têm estado a jogar para fechar a lacuna que é deixada pelos atores públicos em termos de provisão de água é suficientemente conhecido, porque há muitos estudos que incidem sobre este domínio. Mas ainda assim, apesar desse grande esforço que quer atores informais como atores comunitários têm estado a empreender, a lacuna persiste. Significa que o déficit continua em termos de provisão de água às populações das localidades informais. Também não existe informação suficiente, conforme já disse atrás, informação suficiente sobre melhorias que tenham havido em função de intervenção para melhorar a situação das populações que se encontram nessas localidades. Também não se sabe a influência que diferentes fatores, tais como os fatores socioeconômicos, faço uma pequena retificação aqui. Os fatores biofísicos, socioeconômicos, já foram muito enfatizados nos estudos anteriores. Contudo, e aqui reitero o que já disse atrás, existe pouca informação sobre intervenções que tenham sido feitas para melhorar a situação de acesso à água nas localidades informais. Luanda, a nossa capital, testemunhou de uma intervenção que já fiz atrás, implementada por uma empresa chinesa no espaço de 2012 a 2016, que instalou 6 mil, aqui podemos discutir o número, se são 6 mil ou 7 mil, instalações, conexões domiciliares que foram feitas em algumas zonas informais. Este projeto não cobriu todas as zonas informais da nossa capital, e existem informações que apontam para o impacto dessa intervenção não ser uniforme. Digo uniforme no sentido de que há uma variação. Em algumas localidades, o impacto parece ser positivo, mas noutras o impacto não é positivo quanto parece. Então, em função desta realidade que é, ou desse cenário que é variável,
nós levantamos algumas questões que gostaríamos de perseguir em termos de estudo ou pesquisa acadêmica. Interrogamos-nos. Há um erro ali. Não, há uma falha aqui. A questão é: quais são os desafios? Quais são os desafios de segurança hídrica junto das famílias que estão nas zonas informais que foram objeto de intervenção, em comparação com as famílias das zonas que não estão nas zonas que foram objeto de intervenção? A nossa ideia que norteou-nos a fazer essa pergunta é tentar olhar para a perspectiva de que, quando falamos em impacto, é preciso percebermos qual foi a situação anterior e qual foi a situação posterior. O que é que mudou? Como estava a situação antes e como é que a situação passou a estar depois da intervenção. Então, isso nos levou a questionar, a fazer o questionamento nesta direção. Quais são os desafios do ponto de vista de segurança hídrica das famílias que estão nas zonas que foram objeto de intervenção e daquelas que estão nas zonas que não foram objeto de intervenção? Aqui é para fazermos uma comparação. E a outra questão que nos interessou fazer, olhando para o cenário presente, é procurar saber qual é o impacto que as ligações domiciliares, tá certo? Olhando para o status socioeconômico do agregado familiar, qual é o impacto que a ligação domiciliar trouxe na segurança hídrica desta ou daquela família. E aqui o olhar voltará outra vez a incidir, quer nas zonas que foram objeto de intervenção, como naquelas que não foram objeto de intervenção. Objetivos. O nosso objetivo geral, aqui é preciso dizer que quer o documento em geral, como até mesmo os nossos objetivos, estão em construção. Os subsídios que vamos recebendo vão nos ajudar a melhorar, do ponto de vista até de formulação dos nossos objetivos, como os outros aspectos estruturantes deste documento que estamos a apresentar. Então, o objetivo geral que temos é investigar o impacto da ligação domiciliar na segurança hídrica nas zonas objeto de intervenção, nas zonas informais, percebo que estou a fazer uma tradução automática, nas zonas informais, intervencionadas e não intervencionadas de Luanda. Este objetivo geral será suportado por 4 objetivos específicos. O primeiro será descrever os desafios, ali onde está challenges, devia ser challenges, os desafios da segurança hídrica nas zonas, nas localidades informais intervencionadas e não intervencionadas, antes e depois das ligações domiciliares, ou da ligação domiciliar, se quisermos, olhando para ela enquanto projeto. O segundo objetivo é analisar a relação entre o tamanho do agregado familiar e a segurança hídrica nas zonas intervencionadas e não intervencionadas. Aqui é preciso clarificar que estamos a operacionalizar ou a desagregar o nosso, o que chamamos de variante independente, que é o impacto da ligação domiciliar. Então, nós queremos analisar esse impacto
olhando para o status socioeconômico do agregado familiar. E esse status socioeconômico foi desagregado em 3 subvariáveis. Uma delas é essa que já está ali, que é o tamanho da família. A outra é o gênero do chefe da família, ou sim, do chefe do agregado familiar. Eu disse 3 subvariáveis, mas são 4. A outra subvariável tem a ver com o status, o emprego. Sim, o emprego. E a outra tem a ver com a educação. Essas subvariáveis poderei voltar a referenciar isso. Então, aqui estamos a olhar para a análise da relação existente entre o tamanho do agregado familiar e a segurança hídrica nas zonas informais, intervencionadas e não intervencionadas de Luanda. Inicialmente tinha a ideia de voltar a colocar a dimensão temporal, o antes e depois do projeto, mas depois retirei. É algo que continua em aberto, a depender dos subsídios que vamos recebendo, poderemos repor ou manter a formulação conforme está neste momento. O seu objetivo é avaliar a influência do gênero do chefe do agregado familiar na segurança hídrica nas zonas informais, intervencionadas e não intervencionadas de Luanda. Pode avançar? O quarto objetivo específico é estabelecer a relação entre o status, que é uma tradução, status employment é o emprego, estou a fazer uma tradução literal, do chefe do agregado familiar e a segurança hídrica nas localidades informais, intervencionadas e não intervencionadas de Luanda. E o último é avaliar a influência da educação, do nível da educação, do chefe do agregado familiar, na segurança hídrica, nas zonas intervencionadas e não intervencionadas de Luanda. Pode avançar. Bom, aqui temos as perguntas de partida. As perguntas de partida, de acordo com a filosofia da instituição em que estou a estudar, nada mais do que a conversão dos objetivos específicos em interrogações. Aquilo que eu fiz referência como objetivos específicos foram transformados em perguntas e então aparecem como as tais chamadas perguntas de pesquisa. Então, por economia de tempo, eu vou saltar porque já parto do princípio tenho a base da presunção de que estão familiarizados com as perguntas de pesquisa por causa da relação que têm com os objetivos específicos. Qual é a relevância deste estudo? Olhamos para isso em 3 domínios. Há uma relevância política, que é o estudo pretende influenciar a execução efetiva dos projetos relacionados com a ligação domiciliar nas zonas informais de Luanda e Angola em geral. Sabemos que continuam a haver intervenções nessa linha, então essa pesquisa, com as informações que vai gerar, poderá influenciar uma melhor execução de projetos desta natureza. Há também uma relevância social, que tem a ver com a influência para que as populações das localidades informais sejam melhor servidas em termos de água. Porque, do ponto de vista geral, como já referenciamos atrás, essas populações têm sido bastante excluídas em termos de serviços sociais básicos, não sendo água uma exceção. Do ponto de vista da relevância acadêmica, o estudo propõe-se a contribuir para gerar mais conhecimento
relacionado com a segurança hídrica nas localidades informais. Aqui temos o quadro conceitual. No quadro conceitual, procuramos mostrar a relação entre a variante independente e a variável dependente. A variável independente é aquela que vai influenciar e a variável dependente é aquela que vai ser influenciada. Repito, aqui também estamos perante algo em construção, não é definitivo. Os subsídios que vamos recebendo poderão fazer com que possamos mexer para melhor. Sim, mesmo. Se espera mexer para melhor aquilo que já temos aí. E então, como já fiz referência atrás, do ponto de vista de variável independente, temos ligação domiciliar de água. E isto vai ser operacionalizado olhando para o tamanho da família ou do agregado familiar, o gênero do chefe do agregado familiar, o emprego do chefe do agregado familiar e a educação, o estatuto educacional do chefe do agregado familiar. Quando falamos em segurança hídrica, a segurança hídrica vai ser operacionalizada com base em 3 subvariáveis. Uma delas tem a ver com disponibilidade de água, a outra tem a ver com affordability, a tradução é acesso, mas não é bem acesso, é mais a dimensão econômica, o custo da água, a capacidade que a família tem de suportar a água, o preço da água. Então, é essa a perspectiva, não é acesso assim, só acesso, porque acesso pode implicar outra coisa. E também vamos olhar para o acesso à qualidade de água. Metodologia, esse é o último ponto. Na metodologia, primeiro, a definição dos locais onde a pesquisa poderá ser efetuada. Nós estamos a pensar realizar essa pesquisa em 6 bairros informais, em 6 localidades informais, com as seguintes características. Todas as 6 localidades, os 6 bairros, na nossa previsão é que sejam bairros onde se tenha implementado o modelo de gestão comunitária. Portanto, bairros onde a DW interveio na linha de gestão comunitária de água. Entre esses 6 bairros, 2 deles deverão ser aqueles em que o projeto das ligações domiciliares tem sido um sucesso. E aqui a referência que temos é os bairros Caualele, Candua, Ndamulemba, Cemitério 14, Cardoso, Campão e Bandeira. Nesses bairros, a informação que temos é de que a água jorra 24/24 horas. Então, gostaríamos de selecionar 2 desses bairros para serem objeto da nossa pesquisa. Aqui a ajuda da DW será fundamental, porque eu tenho uma ideia vaga de geografia desses bairros. Se forem bairros próximos, melhor ainda para facilitar a mobilidade. A outra característica que pensamos é de selecionar bairros onde o projeto não tenha sido um sucesso total, para permitir a comparação. E aqui nós estamos a sugerir os bairros gesso ou combustíveis. Pelo trabalho de pesquisa exploratória que fizemos, contamos com a ajuda da DW, percebemos que é a situação prevalecente nesses 2 bairros, assim como também alguns bairros dos ossos. Portanto, se
ali não esses não foram selecionados, então poderemos selecionar alguns bairros nos ossos, a depender dos subsídios que vamos receber. E os 2 outros bairros deverão ser aqueles bairros em que não houve intervenção no âmbito desse projeto da 6.000 ligações domiciliares. Isso para permitir a comparação, o que aconteceu nos bairros onde a intervenção foi feita e o que acontece nos bairros onde a intervenção não foi feita. Em termos de research design, acho que a tradução brasileira é desígnio de pesquisa. Aqui teremos um desígnio transversal, porque nós vamos fazer a pesquisa em bairros com realidades heterogêneas, e também será descritivo, porque a nossa pesquisa não será acompanhada de uma ação interventiva. Portanto, simplesmente iremos nos limitar a descrever a situação tal como ela existe ou for encontrada no local de pesquisa. Em termos de população de pesquisa, estamos a pensar em incidir em agregados familiares, oficiais de MUGEC, nesse caso, associações de águas, que estão nas localidades onde a pesquisa será feita, oficiais da EPAL e também provedores informais de água. Em termos de técnica de amostragem, ela será aleatória e, ao mesmo tempo, abusiva, acho que é por propósito. Sim, portanto, uma seleção criteriosa. Ainda não temos o tamanho da amostra, ainda não temos. É um dado que vamos trabalhar a posterior. As técnicas que pretendemos usar para a recolha de informação será o questionário ou inquérito, se quiser. Faremos também entrevistas semi-estruturadas e iremos organizar grupos focais. Os dados serão analisados através de uma estatística descritiva. Faremos também análise regressiva e também análise temática. Para a análise regressiva, iremos contar com uma ferramenta, software, que é chamada SPSS. Os dados serão apresentados através de gráficos, tabelas e descrições narrativas. Então, isto é o que nós preparamos para partilhar com todos vocês hoje. Agradecer a vossa atenção e estamos abertos para receber os vossos subsídios. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de pedir aos colegas que estão na sala para uma salva de palmas. Ok, muito obrigado. Bom, então, ficou aqui a apresentação feita. Vamos, então, abrir, nesse momento, o espaço para os comentários e eventuais contribuições que os colegas tenham para todo esse trabalho que se pretende desenvolver a nível de pesquisa. Dizer que isso é uma pesquisa só para limitarmos um pouco o âmbito das perguntas a serem feitas, não é uma coisa já feita, ainda está a ser projetado, portanto, acredito que não existem muitos elementos em termos de dados para serem partilhados. Portanto, queremos então ouvir as opiniões dos colegas e eu iria começar com uma, não sei se iria dizer questão, mas talvez sugestão ou esclarecimento, caso haja ou não. Era em relação ao quadro institucional do setor dos recursos hídricos, né? Do setor da água. Não vi menção, por exemplo, a este capítulo dentro do trabalho sobre o quadro institucional e até se calhar o quadro legal
para poder identificar também que lacunas existem no quadro institucional ou legal que dificultam o acesso da água nessas zonas periféricas. Esse é um primeiro comentário. Um segundo comentário, não sei se dentro das variáveis que pretende estudar, se não vai incidir, por exemplo, em termos de grupos mais vulneráveis, se não pretende identificar aqueles grupos que são mais afetados ou mais vulneráveis especificamente, por exemplo, o grupo de mulheres, grupos minoritários, sei lá, tentar identificar dentro dos grupos que pretende estudar das famílias, se há grupos que são mais afetados ou não pela falta deste recurso, né? E, bom, então vou ficar por aqui só para abrir a conversa e vou passar a palavra aos demais. Então está aberto a conversa, quem pretender falar. Aí a nível da sala o colega Luís pode ajudar, porque não consigo verificar por aqui quem pretende falar, mas aqui a nível online, quem pretender falar, por favor, é só levantar a mão e vamos passar a palavra. Luís pode ajudar aí na sala se alguém pretender falar, faz favor. Bom, eu não sei se estou a ser ouvido. Sim, sim, aqui estamos a ouvir. Eu estou a ouvir. Ele ausentou-se Ok, já está de volta. E para não criarmos um espaço novo, eu posso responder e assim que ele voltar, então, poderemos ver os outros que eventualmente queiram intervir. Vou começar pela segunda questão que colocou. Sim, há esse interesse em identificar os grupos vulneráveis. Por isso é que uma das técnicas que vamos usar na recolha de informação são os grupos focais. E os grupos focais irão incidir precisamente sobre os tais que chamam de grupos vulneráveis, sobretudo as mulheres, né? Como sabemos, por causa do papel relevante que as mulheres jogam na aquisição de água, né? Aquisição de água para o seio familiar. Então, estamos sim com esta ideia. Quanto à primeira questão, bom, esse documento que nós apresentamos é um documento, digamos, um documento em construção, um documento sintético, então não é capaz de trazer toda a informação como essa que está a sugerir. Quando formos desenvolver o capítulo da introdução, sobretudo o capítulo da introdução, aí sim, essa informação, embora também não seja uma informação central, portanto, não está no centro do nosso interesse acadêmico, mas haverá algumas referências, porque até nos documentos que escrevi anteriormente existe alguma informação sobre o quadro legal. Então, seguramente essa informação virá. Neste documento que apresentei, não era possível trazer essa informação, porque é um documento inicial, como disse, nota conceitual apenas para mostrar o quadro geral, o que queremos, como é que queremos fazer a pesquisa. E isso, então, vai nos ajudar a receber esses subsídios que já estamos a receber, para depois conceber o documento maior, que nesse caso será o projeto de pesquisa, que poderá trazer muito mais informação em comparação com esse documento que apresentamos. Ok, muito obrigado. Então, passo a palavra a outros participantes que queiram tomar a palavra para alguma contribuição. Faz favor. Parece que posso intervir. Faz favor. Ok. Faz favor. Obrigado. O Eduardo, muito obrigado e para a sua disponibilidade hoje e para a sua apresentação. E também uma oportunidade para a nossa equipe, principalmente,
dos engajados no programa de água e saneamento para assistir. Eu acho que a importância deste estudo é que o facto poucos projetos, mesmo das infraestruturas com água e saneamento, implementado pelo governo e outros parceiros do governo, são avaliados. Hein? Nós sabemos que os projetos apoiados pelo Banco Mundial e Banco Africano sofreram uma avaliação no fim, mas os dados raramente são partilhados. Hein? Eu acho que não há estas avaliações de vez em quando, de facto, não contribuem para o conhecimento do sector. Temos uma esperança para a sua estudo que, de facto, vai reforçar o conhecimento e pode ser aproveitado para influenciar decisões na política pública de água no futuro. Mas uns comentários sobre a sua apresentação. São, parece que, recomendações, hein? Mas na escolha dos áreas para de intervenção ou para pesquisar. A minha sugestão, eu não sei se entendi bem, mas a minha sugestão é incluir realmente pelo menos um ou dois bairros onde não houve nenhuma intervenção, nem do Mojeca, nem do Estado, para capturar aquela história do mercado informal de água abastecido pelos camionistas, etc., e outras formas habituais, onde não há serviços do Estado, nem da chafariz, nem do ligação doméstica. Uns outras recomendações relacionadas com a sua quadro de pesquisa. É sempre importante na avaliação ou na recolha de informação sobre aproveitamento, o uso de água, é de colocar perguntas sobre a fonte principal de água, mas também fontes secundárias, hein? Porque mesmo nas zonas urbanizadas de Luanda, todo mundo tem uma estratégia alternativa quando a água não está a correr nos condutos. Hein? Nós sabemos que a nível de funcionamento, mesmo do sistema formal, não está constante e todo mundo precisa realmente ter alternativas. E se tem alternativas, a armazenagem de água na casa é um outro fator importante. Hein? Acho que estas são pormenores do seu questionário que vale a pena incluir. Now, as questões relacionadas com o nível de educação, o emprego das pessoas, eu acho que todo mundo sempre incluir nas suas questionários, nas suas avaliações. Não há nenhum problema com isto, mas eu acho que tem de olhar para as questões que são relevantes do estudo que o senhor está a fazer. O emprego do chefe da família ou outros membros da família é importante para saber se a mão de obra existe na família para cartar água, no caso que será necessária. Isto eu acho que é o fator importante relacionado com emprego. E, claro, como o João Domingos mencionou, este aspecto das opiniões das mulheres, etc., são importantes porque
infelizmente ou não sei, mas as nossas zonas urbanas, sim, as mulheres são os que cartaram água ou as crianças, sim. So, este aspecto género acho que é importante. Mais uma sugestão em termos das pessoas ou grupos de ser entrevistados. Não esqueça as ACAs e uma parte do programa da Mujeca foi a mobilização de tipos das associações do conjunto das comunidades, hein? Não só as próprios gases, hein, que são ligados com a gestão de uma ponta de água, mas também aquelas associações dos conjuntos dos gases, hein? Pode ser, muitas delas funcionaram no nível do bairro ou do comuna, mas a nossa equipe de água e saneamento pode ajudar o Eduardo em contactar os líderes dos gases. Sei que tem, claro, opiniões que precisam ser ouvidos. Ao longo do projeto, vamos ter outras recomendações, mas estas são algumas para arrancar. So, obrigado. Obrigado, Sarala. Não sei se tem mais outros colegas aí, por favor, ali na sala. Ok, Eduardo, faz favor, quer fazer algum comentário em relação ao que foi dito? Bom, eu acho que aqui o que eu tenho a agradecer ao Sr. Alan pelas sugestões que deu sobre a sugestão sobre, sim, para a inclusão de localidades que não tenham sido intervencionadas pela DW no quadro da Moncheca. Acolho a sugestão e tomei nota. A sugestão para colocar nas perguntas, nesse caso, as perguntas que serão como instrumentos para a recolha de informação, né? Ou que farão parte dos instrumentos de recolha de informação. Perguntas que procurem saber sobre as fontes secundárias e primárias. Sim, isso está cautelado. Essas perguntas serão feitas. E, sobretudo, no primeiro objetivo. Quando falamos em desafios de segurança hídrica, vamos olhar para tudo isso que o senhor Alan sugeriu. Vamos procurar saber essas fontes secundárias e primárias de aquisição de água antes e depois da intervenção, nesse caso a intervenção do projeto das ligações domiciliares. A sugestão para contactar os membros de gás, tomei nota, não tinha isso em mente, obrigado por este contributo. Ok, muito obrigado. Bom, outros intervenientes, se tiver aí. Sim. Tem aqui um participante que está a criar interferência. Se não vai falar, para desligar o microfone, faz favor. Senhor Antônio, pode desligar o microfone. Então, aí na sala, não sei se alguém quer falar, senão eu vou ter que encerrar, porque não temos muitas intervenções.
Tem o senhor Adão Adriano. Ok, faz favor. Bom, eu apreciei a apresentação, foi de facto interessante. Eu acho que é um bom estudo em perspectiva. Depois desse tempo que já existem essas ligações domiciliares e até num contexto interessante que vários chafarizes foram desativados também nos últimos anos e há muitos bairros que a água não chega. Vai ser muito interessante saber ali onde nós não temos estado a passar, nós enquanto equipa da DW, o que é que está acontecendo. Agora, eu gostaria que o senhor Eduardo me procurasse na próxima semana, se tivesse tempo. Nós, 2, 3 anos atrás, fizemos um mapeamento de alguns bairros no Kazenga sobre ligações domiciliares, no âmbito das 7.000 ligações. Então, tenho alguns dados que posso partilhar com eles sobre os anos das ligações, as que estavam a funcionar na altura, as que não estavam e porquê. Eu acho que é um trabalho interessante que pode agregar algum valor a essa pesquisa. Era isso. Obrigado. Obrigado, Adriano. Também, Eduardo, não sei se terá passado despercebido, mas foi definido algum período que o estudo vai se centrar, ou seja, há um período desde quando quer começar a recolher informações nestas localidades, se é do ano de 2017, 18, 19, qual é mais ou menos o período que vai estar dentro, né, do âmbito da pesquisa. Não sei se terá passado despercebido isso do meu lado. Obrigado. Então, passo a palavra novamente. Ok. Quanto ao senhor Adriano, sim, eu vou encontrar tempo, porque para mim isso é bastante útil para o meu projeto. Eu já tenho o seu número, acho que já temos nos comunicado. Se não estou enganado, quando eu fiz o trabalho de campo, foi o senhor Adriano que passou as instruções ao senhor Lumbongo, que andou comigo pelos bairros dos Ossos, gesso, combustível, o outro nome também escapava, depois fomos à Funda. E a última vez que falamos estava a caminho do Uambo. Se não estou enganado, é essa pessoa. Ou é outro Adriano? Se é o único Adriano de DW. Sim, senhor Eduardo. Ok. Então, sou eu mesmo, portanto. Okay. Sou eu mesmo. Na altura não tivemos muito tempo para conversar, estava com uma agenda muito apertada. Sim, sim. Mas na próxima semana pode ligar para encontrarmos um tempo para conversarmos. Ok, eu vou ligar. Vou ligar e vamos acertar o dia e virei. Quanto à pergunta do senhor João Domingos. Bom, a nossa ideia, na verdade, não. Bom, se for o tempo em que vamos fazer a pesquisa, ainda não está definido. Vamos depender dos passos preliminares. Os passos preliminares, de acordo com os procedimentos da universidade, é fazer a proposta de pesquisa, defender a proposta e, se for aprovada, nesse caso o projeto, se for aprovado, aí sim o estudante é autorizado para fazer a pesquisa de campo. O desejo que temos é para fecharmos essa componente este ano e no segundo semestre, aliás, sim, até talvez o princípio do segundo semestre, e no segundo semestre temos tempo para fazer a pesquisa de campo. Agora, o timing que queremos olhar para o quando e depois, o tal impacto, para mensurar o impacto. Não tenho anos definidos, aqui também isso está em aberto a contributos externos. Eu estava a olhar para o que mesmo antes da intervenção, das 7.000 ligações, e agora aqui a intervenção do senhor Adriano ajudou-me a ter segurança de que não foram 6.000,
mas sim 7 mil ligações domiciliares. Então, o antes é mesmo, o antes, que é o 2012, quando esse projeto começou, e o depois, é mesmo depois de 2016. Eu tenho que confessar que ainda não defini se vai ser 2018 ou 2019, mas é o posterior. E eu creio que para tornar o estudo mais relevante, o depois vai ser mesmo olhar para o momento em que a pesquisa estiver a ser realizada, para mostrar que, olha, a intervenção foi feita, porque é mensuração do impacto. A intervenção foi feita, mas a situação atual é esta. A situação anterior foi esta. A situação atual que temos é esta. Para as pessoas conseguirem avaliar se o antes e depois está melhor, ou estagnação ou regressão. Ok, muito obrigado. Há mais alguma intervenção aí? Já não tenho aqui os... está de volta. Só ele que consegue aferir se alguém verifica se alguém que quer realizar. Não, aí na sala também, não é? Se ver outras pessoas. Aqui na sala estamos os dois. Ok. Então, já não está. Tá certo. Bom, então, Sr. Eduardo, se já não tiver nada, eu vou, digamos, agradecer mais uma vez e desejar boa sorte neste trabalho de pesquisa, que é bastante relevante. Penso que, particularmente, tenho estado a trabalhar nessas questões de influência de políticas públicas, pode trazer elementos bastante importantes que vão, digamos, influenciar a tomada de decisões, principalmente em relação a estas localidades que, na verdade, como todos sabemos, são zonas muito precárias, onde o acesso aos serviços e à água não está fora, é bastante limitado. Portanto, acho que é um estudo bastante pertinente e que vai, de facto, trazer muitos elementos que podem ser objetos não só de análise para as políticas públicas, mas também de estudos, não é, para outros interessados que queiram aprofundar outras variáveis, provavelmente. Então, muito obrigado pelo tempo cedido. Estamos aqui para prestar toda a contribuição necessária para o aprofundamento do projeto de pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado também da minha parte. Okay. Colegas também aqui desse lado, muito obrigado pela vossa presença e participação. Estamos juntos. Um bom final de semana para todos.